Deus. Eu vou ler a palavra que é o tema dessa série de 3, sexta-feira, hoje já é a segunda, que é os segredos da multiplicação, onde a gente vai aprender com Jesus o segredo da multiplicação. E é em João 6, do 1 ao 13, mas hoje eu vou ler do João 6, do versículo 5 até o versículo 11. Vocês quiserem abrir a Bíblia, mas eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando, amém? Glória a Deus. Filipe respondeu-lhe do 4, começar do 4. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia a fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui o rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelo que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada. Encheram ao que havia comido. Eu vou falar resumidamente o que a gente falou na semana passada. Onde o primeiro segredo que foi revelado na semana passada foi semear. Quem lembra? Semear. E a gente falou que servir, a gente precisa servir. A gente precisa servir a Deus, a gente precisa servir um irmão, a gente precisa servir aquele que nos pede ajuda, a gente precisa servir um desconhecido, precisamos servir também ao reino do céu. Automaticamente, quando servimos, estamos servindo não somente aqui na terra, mas lá no reino também. Porque tudo que fazemos, o Senhor, Ele colhe isso. Então, se você dá com alegria, faz a sua servidão, você está servindo não somente o seu irmão, aquele que precisa, mas está servindo a Deus. Porque o Senhor fala lá em Mateus 25, 40. Olha o que Mateus 25, 40 fala. Com certeza, vos asseguro, que sempre que o fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, que seriam os pequeninos, a mim o fizeste. Então, quando a gente faz um bem para uma pessoa, a gente está fazendo um bem em nome do Senhor Jesus. Você está representando o nosso Deus, o nosso Pai. Aprendemos também que precisamos servir também nos tempos difíceis. Porque servir na bonança é bom. A gente até faz com alegria. Mas e servir somente quando você tem pouco? Você está passando por tantos problemas e você precisa dar uma palavra de apoio para outra pessoa, sendo que às vezes você também está precisando. Mas é no momento que você libera uma palavra de bênção para outra, está liberando sobre a sua vida também a bênção do Senhor de Deus. O que você dá, você recebe. Você está servindo o reino do Senhor. Você está servindo o reino do céu. Você precisa servir com amor e com as suas ações. É aprendendo a dividir, que nem foi falado na semana passada. O que você tem, que Deus multiplicará muito mais. Mas dividir, quando a gente tem, como falei, é bom. E quando a gente divide, às vezes também podemos dividir coisas ruins. Se a pessoa é má, ela só vai levar coisas más. Se ela é mal-humorada, ela só vai levar mau humor. Então, cuidado aquilo que você está dividindo. Libere só as coisas boas do Senhor. Deixa que as coisas que o Senhor precisa trabalhar, Ele começa a trabalhar. Não desconta tudo que você tem no outro. Ele não tem culpa.
E muitas vezes, quando a gente divide o mal, é que ele retrocede, é como um espelho. Você sorri, uma pessoa vai sorrir, não vai? Já começou, a pessoa séria, você sorriu, ela não já automaticamente sorriu para você? Você fazer o mal, as pessoas vão fazer o mal para você. Você fazer o bem, as pessoas vão fazer o bem para você. Mas muitas vezes, pela misericórdia de Deus, quando tem pessoas que gostam de fofocar, ou gostam de puxar a rasteira no outro, fazer a maldade, mas Deus tem um plano de salvação na vida dele, que Deus permite assim, vou mandar alguém bom para ele. Ele não vai ser como um espelho, mas ele vai levar um choque. Aí faz a maldade e ele recebe amor, porque é assim que Deus faz. A gente éramos maus, e muitas vezes ainda agimos com algumas coisas más, mas o Senhor está nos moldando. Mas pela misericórdia do seu amor, Ele nos trouxe amor, Ele nos trouxe aconchego, Ele nos trouxe a paz. É tudo isso que a gente tem no Senhor Jesus, e Ele nos trouxe a salvação. Pela sua bendita misericórdia. Então eu creio que mesmo se algumas ações a gente tiver errado, o Senhor colocará pessoas para nos corrigir também. Aprenda a levar a correção de Deus, porque muitas vezes Deus usará pessoas até mesmo do seu lado, ou até quem você nunca viu, para poder falar algo que dói, mas você precisa ser corrigido, você precisa ser moldado. Deus está usando alguém para te ajudar, e isso vem do Espírito Santo de Deus. As nossas atitudes boas, vem tudo do Espírito Santo. Vem tudo do Espírito, porque somos maus. Desde lá do Éden, com o pecado de Adão, como já falamos, onde a maldade começou a reinar neste mundo. Somos maus. Porque enquanto você é bonzinho para todo mundo, beleza. Mas toca no seu filho, ou toca aqui na sua ferida, para ver se às vezes a gente não dá um troco, às vezes, né? A gente tem que se segurar. E é nessa hora que a gente precisa aprender a ver como o inimigo nos atinge. Porque muitas vezes ele vai atingir toda vez na mesma coisa, e você ainda não aprendeu. Então você ainda vai ser atingido na mesma coisa, até você falar, tem alguma coisa errada. O Espírito Santo vai te tocar. Para de errar nessa mesma coisa. Para de errar nessas mesmas ações. Eu preciso te corrigir, porque tem algo muito maior avante para vir para você. Se você não corrigir aqui, como eu posso fazer outras coisas maiores na sua vida? Em nome de Jesus. Como Deus fará coisas maiores na nossa vida, se as coisas pequenas a gente ainda não sabe lidar? O Senhor tem coisas grandes para distribuir para o seu povo. O Senhor tem presentes maravilhosos espirituais. O Senhor tem uma mente mais madura para você. E a gente precisa aprender, a gente precisa estar atento, porque há um inimigo, potestade no ar. Em todo canto da terra, o inimigo falou que nos 4 cantos da terra ele está. A todo momento ele vai te instigar para tentar cutucar a sua ferida, cutucar aquilo que te dói, cutucar aquilo que te faz chorar. E hoje a gente vai aprender mais um pouco. E uma das ações que a gente vai hoje observar é a ação mais do rapaz. Ele teve uma ação de fé. Você tem conseguido ter fé no momento difícil, no momento de deserto, como a gente falou na semana passada? Ele teve uma fé incondicional, que não depende das circunstâncias. Ele creu e pronto. No momento que foi falado pedido para ele os 5 pães e os 2 peixes, ele entregou. Ele poderia ter sido egoísta, poderia ter guardado ali para ele, mas não, ele entregou aquilo que ele tinha, porque ele teve fé, porque ele sabia das coisas maravilhosas que o Senhor tinha feito. Ele sabia dos prodígios e maravilhas e da palavra que o Senhor liberava para aquele povo. Ele teve fé. Lá em Lucas 18:8, Jesus fala: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A gente tem sido provado, né? Ainda mais no momento que estamos vivendo.
até fé. E a fé é o que vai te fazer a caminhar todos os dias. É através da fé que você vai levantar cada manhã e vai falar: obrigado, Senhor Jesus, porque ainda aqui eu estou de pé. Obrigado, Jesus, porque ainda eu posso cuidar da minha casa. Obrigado, Jesus, porque eu ainda posso cuidar da minha família. Obrigado, Jesus, porque ainda tenho força para ir trabalhar. Obrigada, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigada, Jesus, pelo pão de cada dia. Obrigada, Jesus, porque o Senhor ainda, mesmo em circunstâncias difíceis, o Senhor tem mostrado a sua glória. Isso é viver pela fé. É viver pela fé que estamos vivendo agora. Mas quando a palavra de Deus fala: se porventura o Filho do Homem vier, ele ainda achará fé na terra? Quando o Senhor vier, a gente vê pela palavra. É que o negócio já está tudo escancarado. Então é porque chegou o momento dele levar o seu povo e fazer se cumprir a sua palavra, como diz lá em Apocalipse. A gente precisa viver em oração, irmãos, porque sem a oração também a gente não consegue alimentar a nossa fé. A gente precisa ver a fé desse rapaz e nos espelharmos. Que mesmo ele tendo só 5 pães, que era o seu sustento, e 2 peixinhos, ele olhou para o lado. Aquilo ia alimentar uma multidão? Jamais. Até os discípulos não creram. E eles já tinham visto quantos milagres, já uns 3 milagres ou mais lá atrás, fora os que não são mencionados da Bíblia, que Jesus tinha feito. E Jesus realizava milagres na frente dos discípulos e ainda chegou na hora, quando pegou aqueles 5 pães e os 2 peixinhos, eles estavam em dúvida. Como falamos na semana passada, ele ainda falou para Jesus: não, despede dessa multidão, porque não temos alimento para todos. Mas a atitude do menino foi o que fez a diferença. A atitude dele entregar, através da sua fé, aquele lanche, fez que começasse a iniciar o milagre de Deus. Precisamos ter atitude em várias circunstâncias na nossa vida, para que o milagre de Deus comece a se realizar na nossa vida. Qual situação que estamos vivendo? Naquele momento, a situação era o quê? Alimentar o povo. O que tinha nas mãos eram os 5 pães e os 2 peixes. E qual foi a atitude do menino? Entregar. Era entregar e dividir o que ele tinha, para que o milagre do Senhor realizasse naquele lugar. E o Senhor quer realizar milagre nas nossas vidas. O Senhor quer trazer bonanças em nossas vidas. Mas precisamos, como falamos na semana passada, passar sim pelo deserto, aprender pelas circunstâncias da vida, e ainda assim servir, e ainda assim tomar uma atitude, e ainda assim ter fé. Qual situação você tem vivido? Será seu desemprego? Muitas pessoas, se a gente for ver nessa situação, nessa crise, se redescobriram. Outras abriram até empresas, microempresas. Quantas pessoas que hoje estão vivendo de fazer máscara, infelizmente, por uma doença ruim. Mas, e quantas outras pessoas teve outras oportunidades. O que é ruim, Deus pode transformar também em alegria. Porque o Senhor, Ele sabe que no mundo só teremos aflições, mas é para a gente ter ânimo. E Ele disse que estaria conosco, seja qual tribulações que passamos. Não pense que você está passando tudo isso sozinho. Há um irmão do seu lado passando maior do que você também, sofrendo mais do que você também. Mas ele precisa ter fé, ele precisa ter atitude, ele precisa ter ânimo que o Senhor quer dar. Mas precisa orar, buscar, ouvir a palavra e deixar a palavra do Senhor entrar no seu coração e ali fazer morada, e o Senhor vai trabalhando. Mas você precisa escolher as palavras certas, porque o inimigo também vem com palavras erradas. Ouça a palavra de Deus, ouça a palavra que o Senhor quer que entre no seu coração. Oportunidades pode acontecer
nas situações e o milagre acontece. Será que é na nossa família que a gente está precisando de um milagre? Porque muitas vezes Deus permite coisas acontecer até mesmo na família, para que depois Ele coloca todo mundo junto de novo. Porque às vezes estava trabalhando tanto, o outro trabalhando ali, ninguém se encontrava mais. Aí de repente até o desemprego veio, ficou em casa, daqui a pouco está todo mundo conversando de novo. Nossa, faz tempo que não conversávamos. Comece a olhar com um olhar diferente. Infelizmente não temos tanta capacidade de ter o olhar de Deus. Mas Deus vê a oportunidade nessas circunstâncias. Deus vê o melhoramento na nossa vida através dessas circunstâncias. E assim a gente vai aprendendo. E quantos problemas você tem, mas você muitas vezes quer fazer com as suas mãos? Você prefere que colocar os seus problemas nas mãos de Deus ou deixar nas suas mãos? Nas mãos de Deus ou deixar nas suas mãos? As nossas mãos, ela chega até um certo ponto, alcança. Mas as mãos de Jesus vai muito além. Aleluia, Jesus. Aí você vai conseguir ver o milagre de Deus na sua vida. Porque quando a mão do Senhor alcança aquela situação onde você não consegue mais, você verá o milagre de Deus na sua vida. Veja qual é a sua situação. Encontra o problema. Veja o que você pode fazer. Se você tem algo para que possa tentar resolver. Tentou? Deu certo? Amém. Tentou? Não deu certo? Não está mais nas suas mãos. Então deixa nas mãos de... Isso. Glória a Deus, Jesus. Nesse caminho vai estar que você vai passar. A gente vai passar por dificuldade. Mesmo que você passar pelo caminho da dificuldade, onde também os nossos sentimentos doloridos vêm tudo à tona. Dói corpo, dói mente, dói coração, dói a alma. Mas chegará um momento em que Cristo, Ele também vai, durante esse caminho, Ele vai te alimentar, Ele vai te dar a água, Ele vai te fazer a sombra, Ele vai cuidar de você. E aproveite do cuidado de Deus, mesmo se você estiver no deserto. Mesmo se você estiver passando por esse caminho tão difícil. E mesmo assim, você ainda estiver com medo, não fique escondido na caverna que nem Elias ficou. Porque o Senhor vai chegar lá. Eu não já te alimentei? Eu não já te cuidei? Saia dessa caverna. É o momento agora de você sair, porque eu já te alimentei. Sabe o que é alimentar? É a palavra de Deus. Sabe o que é alimentar? É a oração. Para aquela situação que você precisa, que o Senhor comece a mexer, que o Senhor comece a trabalhar. Sabe o que é alimentar? É você louvar mesmo você estando triste. Porque ali você louvando, você vai chorando tudo que você quiser chorar. E o Senhor vai limpando a sua alma. Sabe o que é alimentar? É você servir o seu outro irmão. Sabe o que é alimentar? É você ter fé. É você ter ousadia de fazer também a obra do Senhor. Isso é o seu alimento. O seu alimento não vai chegar à caverna, mas vai ser durante o caminho. O seu alimento não vai ser na caverna, mas vai ser no seu caminho. Não fique lá. Lá não é o seu lugar. Aí o Senhor vai falar com você como fez assim com Elias. Lá em 1 Reis 19:11. Saia para fora. Saia para fora. Não fique na caverna. Saia do seu medo. Saia do seu sentimento que está machucando. Saia. Saia, porque se você não começar, Deus está te alimentando. Deus está falando com você. Deus está te alicerçando. Agora é o momento de você começar a sair dessa caverna. Porque senão você pode ficar aprisionado, paralisado e nunca mais sair deste lugar. E isso dói. E assim a gente fica ali aprisionado, ficando numa caverna. O caminho de Deus é muito maior que Ele quer fazer você trilhar. Ele quer que você trilhe de volta para fazer algo novo acontecer na sua vida. Coisas novas acontecer na sua vida. Mas no momento que você sair para fora da caverna, não permanecer nessa caverna, onde ali você sabe que ali você não vai continuar tendo alimento. É durante o caminho que Deus alimenta.
Confie no seu Deus e tenha uma atitude, meu irmão. Tenha uma atitude de fé. Sabe, outro segredo que a gente vê é a liberalidade. Quando o discípulo lá pediu os pães e os 2 peixinhos, automaticamente o rapaz já deu. Tem gente que talvez poderia pensar, será que eu dou? A liberalidade é uma característica de um estado de uma pessoa generosa. Ela é generosa, ela é bondosa e pronto. A gente precisa trabalhar isso em nós. Quando Deus fala assim, vem fazer minha obra, eu vou. E com alegria, sabe? Vem orar, eu vou orar. E com alegria. Quando você faz as coisas de Deus, quando você faz algo para o seu irmão, faz algo para alguém, com liberalidade, espontaneamente, com a sua bondade, é uma ação tão linda, tão limpa e linda. É você liberar as coisas sem fazer qualquer esforço. E isso também é dom de Deus. Pede a Deus que Ele te conceda esse dom da liberalidade de fazer as coisas do Senhor, da liberalidade de fazer ações para o reino do céu. Vemos que naquele rapaz a vitória da generosidade sobre a avareza. Sabe o que venceu? Não foi a avareza, não foi o egoísmo na atitude desse rapaz, mas foi a sua generosidade, foi a sua bondade. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Que possa vencer em nós o melhor que nós temos, que não possamos deixar o nosso egoísmo, a nossa avareza, o nosso eu ser maior do que a bondade que Deus nos dá. Porque se a gente deixar o pecado que nos acompanha desde o que nascemos, porque somos fruto do pecado desde lá de Adão, se a gente deixar isso florescer, ela vai querer dominar. Mas não deixe, em nome de Jesus. Deixa que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu melhor. E esse rapaz, ele nos mostrou isso, ele nos ensinou isso. Ele não foi egoísta, ele teve empatia para aquelas pessoas. Imagine, ele comeu sozinho, sendo que tinha mais de 5.000 pessoas naquele lugar. A Bíblia fala que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, como já havíamos falado na semana passada. Não se omita em ser a pessoa que Deus quer usar. Não se omita de fazer o que Deus quer que você faça. Não se omita de orar pelo outro. Não se omita de fazer a obra. Não se omita de começar a ter uma atitude para a sua própria vitória. Você muitas vezes se omite de você mesmo. Deus fala, faz assim. E você está se escondendo, está se omitindo. Não sou eu. Eu não tenho força, eu não tenho capacidade. Não se omita. Deus quer fazer de você grande. Ele tem um caminho para trilhar contigo maior do que teus olhos podem ver. O Senhor tem promessas na sua vida a realizar, mas porém precisa coisas pequenas serem solucionadas, coisas pequenas sendo eliminadas. Não vamos viver só de vitórias passadas, mas vamos procurar vitórias novas em nome de Jesus. As vitórias antigas já passou. Precisamos de vitórias novas. Precisamos de testificar coisas novas que o Senhor faz na nossa vida. Em nome de Jesus. Precisamos ter novas atitudes, novas ações. Precisamos fazer o que o Senhor pede para cada um de nós fazer. Para que possamos ter novos testemunhos para contar aos outros. Às vezes você só tem um testemunho, não tem mais nenhum. Mas muitas vezes Deus faz tanta coisa e você não lembra. Você não agradece. A todo dia o Senhor tem algo para fazer na sua vida. Não vive só das vitórias antigas. O Senhor quer renovar. O Senhor quer trazer o novo para você. Senhor Jesus. Seja um instrumento de Deus. Deixa Deus te usar. Você é um instrumento de Deus. Não tenha medo de ser usado. Você é um instrumento de Deus. Não deixa de doar uma bênção também. Sabe o que é doar uma bênção? É levar aquilo de bom que você tem. Às vezes
seja material, seja espiritual, seja o seu sorriso. Olha as bênçãos de Deus preciosas, como pode ser liberada. Você sabe que as bênçãos de Deus podem ser liberadas nas nossas vidas? Você pode ter uma vida abençoada. Lá em Salmo 112, 1 ao 9. Se você quiser abrir a Bíblia, eu vou só dar uma explicada em cada versículo. Salmos 112, do versículo 1 ao 9. Amém? Lá no versículo 1 fala: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Precisamos ter prazer em servir a Deus, em obedecer. No versículo 2, o Senhor promete que a nossa descendência será poderosa em nome de Jesus. Você tem que crer que a sua descendência será poderosa. Você tem que crer que seus filhos, eles vão dar continuidade de fazer a vontade de Deus e a vontade para o reino do céu e também para a sua própria vida. As suas bênçãos serão adquiridas também através de você, pela sua descendência, em nome de Jesus. No versículo 3 fala da prosperidade e riquezas na sua casa. Ou seja, aquilo que abençoa é abençoado. Mas muitas vezes também a gente precisa ter uma visão. Nem todo mundo tem uma chácara, nem todo mundo tem o carro do ano. Mas você sabia que você aproveita riquezas? E pode aproveitar essas riquezas? Quantas vezes o Senhor coloca um amigo seu que tem e te convida e você está lá aproveitando a riqueza? Quantas vezes você não... Eu tenho um tio que ele mora lá em Cerquilho. Quando a gente está no calor, tem 5 piscinas lá na cidade. Olha eu desfrutando a riqueza de outra cidade. Você é rico, meu irmão. A tua convivência vai te mostrar as oportunidades e os desfrutes dessa terra. Só que às vezes a gente fica tão focado em a gente só querer ter, mas não é o dividir. Está tudo aí para ser dividido. Está tudo aí para ser compartilhado. Você precisa saber agradecer a Deus. É um tipo de riqueza também, de prosperidade. No versículo 4 fala que o justo sempre haverá para ele um justo. Deus sempre trará a você justiça. Lá no versículo 5 fala que o homem bom se compadece e empresta com juízo. Haverá pessoas que vai compadecer por você. Para o justo. Por isso que as nossas atitudes vai nos mostra o que a gente pode ter em troca, sabia? Se você está plantando coisas boas, você colherá coisas boas. Se você está doando amor, você colherá amor. As suas atitudes nesse mundo podem ser abençoadas, mas às vezes a gente não quer ser abençoado porque a gente quer achar que a gente tem razão de tudo. A gente quer ser brava, a gente quer ser brava. Quantas vezes a gente não agradece a Deus pelo que tem? E quantas vezes o Senhor tem tratado comigo também assim? Antigamente era muito reclamona. Aí fui aprendendo. Mas às vezes a gente ainda está lá, querendo reclamar de alguma coisa. Mas as riquezas do Senhor estão aqui para ser dividida para todos o seu povo. Nós somos abalados, lá no versículo 6 fala que não somos abalados, pois as nossas memórias estão nas obras que o Senhor já fez. Sabe as vitórias? Esse testemunho que você já teve com Deus? Quando você está passando por uma tribulação hoje, ela serve para isso, para te consolar. Que se Deus te deu vitória lá, Ele pode te dar vitória aqui também. Que o Senhor te abençoe lá, Ele pode te abençoar aqui também. Aleluia, Jesus, porque é esse o Deus que você serve. Então essas memórias vêm aqui para confortar, para te dizer assim, ó, eu te ajudei e vou te ajudar. Eu te levantei e vou te levantar. Se você cair, eu vou segurar na sua mão. Eu vou te ajudar. Não, você não será abalada. Mas se você não olhar aquilo que o Senhor já fez por você, mas olhar para a situação, aí sim você será abalado. Não deixe que a situação abale você. Você pode até cambiar, mas você não pode abalar e cair. O versículo 7
Fala assim, não fique preocupado com rumores. O justo, ele não vai ficar preocupado com rumores. Com pessoas que falam mal dele, com mentiras espalhadas. Sabe por quê? Porque os que falam dele, tá falando coisas más, falando mentiras, ele fica em paz. Porque ele sabe no seu coração, e ele sabe que ele está firme no Senhor. Lá no versículo 8 também fala, porque no final de tudo, os rumores, as mentiras, o fracasso será fracasso para aqueles que se levantou contra você. Porque a mentira do diabo é assim, ela vem para trazer confusão, mas você precisa o quê? Estar firme no Senhor, para que não seja abalado, porque se você ser abalado, você cai na trapaça do Satanás, porque a todo momento ele quer nos instigar. No versículo 9 fala, o generoso, aquele que reparte, ele é honrado e exaltado por muitos. Irmãos, às vezes a gente pensa assim, ninguém está vendo, ninguém sabe. Mas às vezes, Deus vai fazer até... Muitas vezes Deus vai você está precisando até de uma palavra assim para saber, meu Deus, eu estou fazendo certo, estou caminhando do modo que o Senhor quer que eu caminhe. Deus vai levantar um lá, vai falar assim, ó, sabe aquela oração que você fez por mim? Foi uma bênção, meu irmão. Sabe aquela oração que você fez por mim? Aquilo me confortou. Sabe aquele abraço, sabe aquela palavra de conselho? Aquilo me fez pensar, me fez mudar. Então Deus vai levantar pessoas para te lembrar, ó, você está fazendo certo, você está fazendo o que eu estou mandando. Você será honrado e exaltado. E sabe, outra bênção que o Senhor que quer fazer por você e sempre fará, a provisão abundante, como fez ali na multiplicação. Lá em Provérbios 3, versículo 9 e o versículo 10. O versículo 9 fala assim, honra ao Senhor com teus bens, com as suas primícias, de todos os teus rendimentos. Lá no versículo 10, seus celeiros se encherão e continuará a transbordar. Aqui fala das ofertas. E também fala assim outra bênção, as janelas do céu serão abertas sobre você. As janelas do céu irá aberta para te abençoar. Lá em Malaquias 3:10 fala assim, Deus ele assegura que quando aquele que traz a sua oferta à casa do Senhor, para que possa ajudar aqueles que não têm, mas faz isso com coração, não por obrigação, para poder também ajudar com os mantimentos para aqueles que não têm. O Senhor derramará da sua bênção. As nossas ações, vocês perceberam que o Senhor sempre está derramando as suas bênçãos? Também tudo é conforme a nossa ação. E tem a outra bênção aqui que o Senhor faz, a multiplicação do que temos. O rapaz só tinha 5 pães e 2 peixes. Mas eu quero lembrar aqui de novo da viúva de Sarepta, que a gente falou da semana passada também, onde ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, onde o profeta Elias foi mandado pelo Senhor para aquela cidade para levar a ela a bênção. Aí ele pediu ainda, ele sabendo que ela só tinha aquele pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ainda pede para que faça um bolo. E ela fala, se eu fizer o bolo, o que eu tenho só é para me comer, o meu filho, e depois morrer, porque realmente era pouco. Mas ela deu a sua primícia, ela deu aquilo que ela tinha. E dando isso, o mantimento da sua casa multiplicou. E o Senhor quer fazer assim, multiplicar na nossa vida o amor, multiplicar na nossa vida ações boas, multiplicar sentimentos bons, multiplicar nossos anos de vida, multiplicar com bênção na sua vida, nos seus filhos, para que gerações possam colher aquilo que você está plantando hoje. E que você, irmão, possa aprender a servir, até mesmo no momento difícil, com as suas atitudes, porque vocês viram, com as nossas atitudes, podemos mudar
os nossos desertos. Com as nossas atitudes, desertos desaparecerão. Porque a gente vai colocar a nossa fé nas mãos de Deus e não nas nossas mãos. Porque a gente vai dar o nosso melhor, o nosso primeiro para Deus. Não por não fazer, mas por realmente a gente querer, com a liberalidade de fazer. Aí a gente verá as bênçãos de Deus na nossa vida. Seja um servo fiel a Deus. Seja um servo que tenha atitudes para que você saia das cavernas que te aprisionam. Para que você comece a caminhar de volta no caminho que o Senhor quer te colocar. Para que você veja as bênçãos, as mãos deles estendidas na sua vida. Não fique ali na caverna esperando. Volta ao caminho onde Deus fará os seus milagres para você. Em nome de Jesus. E eu quero agradecer a oportunidade. E na sexta-feira que vem, a gente continuará com o último dia, né? Dessas 3 séries dos segredos da multiplicação. E a gente, vamos louvar o hino novamente que a gente cantou na abertura. Enquanto isso, os irmãos podem ofertar. Amém? Pode tocar, irmão. Que possamos chegar ao fundo daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que precisamos aprender de Deus, aproveitar dos seus segredos, para que possamos ser abençoados. Em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Eu confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu posso vir aqui e abençoar você, para que você saia daqui abençoado pela palavra, que o Senhor possa ter falado melhor no seu coração, que você possa levar isso para você. Chega lá na sua casa, medita na palavra de Deus, porque quando a gente está meditando, o Senhor fala muito mais daquilo que Ele quer falar contigo, amém? Que as palmas do Senhor sejam glorificadas neste lugar. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Nós
Estamos com os cultos um pouquinho mais curtos aí, né? Por causa do lockdown. Já vamos estar encerrando para a honra e glória de Jesus Cristo. Domingo às 18 nós estamos aí, tá? Um pouquinho mais cedo, para poder dar tempo da gente encerrar o culto aí e ir embora tranquilo, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos aprender, né, com esse menino. Esse texto é maravilhoso, né? Que a Michelle escolheu, de um rapaz aí que dá a sua contribuição de 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, né? E quantas vezes a gente não se encontra nessa situação, né? Achando que muitas vezes aquilo que a gente tem é pouco, aquilo que a gente pode oferecer é pouco, e aí a gente nem faz, porque talvez não faça diferença, né? A gente acha, poxa, mas se eu fizer isso que é tão pouco, não faz diferença. Na mão de Jesus Cristo, na mão do nosso Deus, faz sim. Ele pode multiplicar. Pode fazer o milagre a partir daquilo que a gente pode contribuir, a partir da nossa fé. Ele pode fazer qualquer coisa. Nosso Deus é poderoso. Que a gente venha crer que Ele é assim. Amém? Feche os teus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai poderoso, nós queremos Te agradecer, Pai. Te louvar, Senhor, por este momento no qual nós podemos sentir a Tua presença, podemos ouvir, Senhor, a Tua palavra falando aos nossos corações, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, continua sendo conosco, nos ensinando, Pai, a cada dia, e que a Tua palavra venha, Senhor, frutificar na nossa mente, no nosso coração, Senhor Jesus Cristo, que ela venha dar fruto, Senhor, para que não seja em vão esses momentos que nós passamos aqui diante da Tua presença, Pai. Continua trabalhando em nosso meio, Senhor, nos fortalece, é o que eu Te peço diante da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Nos leva em paz, em segurança para os nossos lares, Senhor, nos dá um final de semana abençoado, diante da Tua presença, em nome de Jesus, amém. Faça assim com a sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Está encerrado em nome de Jesus, que Deus te abençoe.